Você sabe o que é isso aqui? Uma lâmpada mágica. Às vezes a gente acha que o terapeuta, Deus, uma técnica, uma ferramenta vai ser como isso. Uma lâmpada mágica, como o gênio da lâmpada, que eu vou esfregar e vou fazer meus pedidos e ele vai me atender. Eu acredito que isso está muito relacionado com o nosso comportamento de criança, de pedir as coisas para nossa mãe ou para o nosso pai ou para o nosso adulto responsável, e chorar e a mãe dar o peito e pedir para o adulto e ele apresentar, né, a solução para aquilo que a gente deseja, enfim, trazer a comida, atender às nossas necessidades. Só que com a maturidade emocional e quando a gente começa a estudar a física quântica, a lei da atração, a gente vê que nós somos os co-criadores. Tem outra coisa também que a gente percebe, é que só se a gente bater na porta ela vai se abrir. Batei que a porta se abrirá, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente percebe que nós temos que fazer a nossa parte. Só que tem uma outra coisa também, que é, muitas vezes isso vira julgamento. A gente começa a se julgar, a gente começa a se punir. E o que era para ser construtivo na nossa vida, o que era para trazer para a gente abundância, mais amor próprio, compaixão, o que era para ser um momento de empoderamento, ou seja, eu sou o co-criador da minha realidade, então eu vou, já que eu criei isso aqui que eu não quero mais viver, eu posso criar o que eu quero viver. A gente entra numa roda de auto-julgamento, de auto-punição, de autocrítica, porque a gente quer que aquilo seja mais rápido. Vamos imaginar um trem que ele está parado, ele está carregado e parado já tem um tempo. E esse trem, quando ele começa a dar da partida, a ligar, primeiro ele é o movimento mais crítico dele, onde ele precisa de mais força, porque ele vai tirar todos aqueles vagões, ele vai puxar e ele vai dar a primeira tração, a primeira força, a primeira puxada, até ele ganhar uma velocidade em que ele vai praticamente com mais facilidade, porque ele já está em uma velocidade maior. Então parece que ele está indo mais leve, né? Ele está mais pesado, mas ele vai rápido, ele anda de forma rápida. Só que no começo ele vai bem devagar e com maior esforço. Assim somos nós. A gente, antes de começar a estudar sobre manifestação, a gente lidava com tudo com a força do nosso braço, olhando tudo como matéria. Quando a gente começa a trabalhar como onda, como consciência, usar ferramentas de energia, ferramentas de consciência, toda essa linguagem de lei da atração que a gente usa, a gente está começando a dar velocidade no nosso trem, a usar outras forças, outros meios para que esse trem ande, para limpar, para tirar o excesso de peso desse trem. Quanto mais excesso de peso, quanto mais peso a gente tira, quanto mais histórias a gente limpa, com Ho'oponopono, por exemplo, mais rápido o nosso trem vai andar. Então, no começo, a gente se critica, às vezes, se julga, porque não está andando na velocidade que a gente queria. Mas a fase inicial é onde vai devagar mesmo. E algumas pessoas escrevem, eu estou há 3 anos praticando e não vi nada mudar. Será que você não está ainda usando a mentalidade de querer conquistar coisas trabalhando com consciência? Quando a gente trabalha ferramentas de consciência, a gente está trabalhando interior, no sentimento. Então eu trabalho no sentimento e isso vai mudar a minha realidade. Eu não posso querer... se eu olho para o espelho e eu estou com o cabelo bagunçado, no espelho vai refletir o cabelo bagunçado. Se eu arrumar meu cabelo, o espelho vai refletir o cabelo arrumado. Assim é a vida. Ela vai sempre refletir o sentimento que você tem sobre ela. E se o seu sentimento é de julgamento e de crítica porque está demorando muito, porque você não está sabendo como fazer, ou se você está esperando que venha alguém com a lâmpada mágica, o gênio da lâmpada, para fazer um milagre com a varinha, tudo isso não está de acordo com a consciência do co-criador. Se comece a se ver de forma mais amorosa. Eu estou no processo, eu estou ganhando velocidade ainda, eu estou limpando, eu estou melhor do que ontem, as coisas estão melhorando, as coisas vão ficar cada vez melhor. Se olha com esperança, se olha com compaixão. Talvez isso seja o que
a energia que você está precisando para apaziguar um pouco o seu coração. O momento que você está passando, ele faz parte da sua cura. O lugar onde você está faz parte da sua cura. O trabalho onde você está faz parte da sua cura. Porque tem uma consciência ali que precisa ser recebida, ser reconhecida. Tem uma limpeza que precisa ser feita para que você tenha mais paz, mais harmonia na sua vida. Mas não usa isso como se fosse mais uma autopunição, mais um chicote. Ai, agora, sabe? A gente se pune quando era para ser algo leve. Essas ferramentas de consciência, elas têm que ser leves. Não é mais um julgo, não é mais uma punição, tá bom? Isso também faz um sentimento que a gente tem que limpar. O julgamento, a crítica. Então você tem que fazer julgamento abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Crítica abençoada, rigidez abençoada, autopunição abençoada, porque isso é uma memória. Então eu tenho que honrar essa memória, porque eu aprendi a me julgar, aprendi a me criticar por causa de uma memória, de uma experiência que eu vivi no meu passado. Então eu preciso honrar essa história para que a divindade possa limpar essa memória do meu inconsciente, da minha vida, e eu possa criar uma outra realidade no meu exterior. Seja mais amorosa com você. Entenda que essas ferramentas são ferramentas de consciência. E o que é a consciência? É mentalidade, pensamento e sentimento. O campo, a consciência é a unidade da gente, consciente e inconsciente. Então você vai fazer o trabalho na consciência e a consciência vai trazer uma nova imagem. Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho com consciência para ter matéria. A gente não pode pensar dessa forma. Vai se materializar no tempo certo. Então, precisamos dessa paciência conosco mesmo, sabe? Parar de se punir. Eu vivi muito tempo nessa autopunição, nessa autocrítica. E enquanto eu fazia isso, eu não recebia as materializações da minha vida. Por quê? Porque eu estava julgando a mim mesmo. Eu não posso receber criações na minha vida que vão me trazer mais leveza, mais paz, se eu tenho um sentimento de julgamento comigo. O sentimento, eu falei no último vídeo, o sentimento é o que manda, é o que atrai. O sentimento é magnético. Então, se eu tenho julgamento comigo mesmo, se eu me critico, eu estou fora eu não estou em sintonia com uma vida com leveza, com harmonia, uma vida que me traria leveza e harmonia. Para eu ter leveza e harmonia na vida que eu desejo, eu preciso ter leveza e harmonia com a vida que eu tenho hoje. E isso é o maior desafio para a gente. Então, precisamos limpar os nossos próprios julgamentos conosco mesmo, começar a ver a gente de forma mais amorosa. Faça isso com o Ho'oponopono. Se conscientize disso e faça as petições que a divindade vai limpar dentro de você. Tudo que gerou essas falas negativas sobre você, isso são memórias, isso são programas, e muitos nem são seus, são da sua família, são do inconsciente, são do lugar onde você mora, e você aceitou como sendo verdades para você. Então faça essa limpeza, essa petição é você batendo na porta, e a porta vai se abrir. O que é a porta se abrir? É a divindade fazendo a limpeza e daqui a pouco a imagem no espelho, que é o que? A sua vida mudando, vai poder acontecer na sua vida. Você vai poder ver uma outra imagem refletida, mas nesse momento a sua preocupação tem que ser só interna. Então que a sua passagem de ano seja também simbolicamente, você concluindo 2025 como um sentimento de agora nesse próximo ano eu vou me amar mais, eu vou ter mais compaixão comigo, eu vou respeitar mais os meus processos, eu vou iniciar uma nova forma de me ver, uma nova forma de me amar, eu vou me ver como um filha de Deus, eu tenho direito a ser feliz. Que seja essas mentalizações, né? E que você faça o trabalho de sentimento com o Ho'oponopono para que limpe de você as cargas que já não servem mais. E isso vai materializar uma nova vida para você. Sem trabalhar os sentimentos que você sente sobre você e sobre a sua realidade,
não tem como refletir uma outra realidade material, porque é o teu sentimento de hoje que atraiu a realidade que você tem agora, tá bom? Só queria compartilhar essas reflexões. Aguarde o processo, respeite o processo, entenda que você hoje está melhor do que ontem, então ano que vem você vai estar melhor do que hoje. Essa é a mentalidade do co-criador, que também compreende a necessidade do tempo. Eu só vou falar mais uma reflexão para você pensar. Se a gente criasse tudo de um dia para a noite, imagina os nossos pensamentos e sentimentos negativos, o quanto eles não destruiriam tudo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente precisa que a criação demore mais para acontecer, porque estamos vibrando no negativo, estamos nos vendo e sentindo de forma negativa. Então, pela benevolência do todo, as criações demoram um pouco mais. Quanto mais eu faço a limpeza, mais eu posso ter criações sendo feitas mais rápido, porque os meus sentimentos e pensamentos são positivos, então só farão bem para mim e para os outros. Então, o sentimento é o segredo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.